Hoje eu vou tirar todo o mistério em relação à possessão demoníaca. Isso mesmo que você ouviu. Então, galera, existe uma passagem da Bíblia que fala que quando Jesus estava caminhando pela cidade, não lembro mais ou menos onde era, uma vila, os demônios, quer dizer, os anjos caídos, né? Porque quando a Bíblia fala demônios, não são orixás, não são outros seres de outras religiões, são anjos caídos, anjos que o próprio Deus criou e eles se rebelaram e tudo mais. Vocês sabem mais ou menos a história, beleza? Então, os anjos caídos, né, os demônios falaram para Jesus: não, mestre, não vai nos perturbar, não vai nos atribular, não vai nos julgar antes do tempo. Foi mais ou menos assim que os anjos caídos falaram, né, para Jesus, porque estavam com medo de Jesus tomar a posse antes do tempo ali, o que ele tinha que fazer. E teve uma outra passagem também da Bíblia, que foi o apóstolo Paulo, que estava caminhando e apenas a sua sombra estava passando pelas pessoas e curando e expulsando demônios. Isso mesmo. Então, galera, o que significa isso? Paulo estava cheio do Espírito de Deus, estava cheio do Espírito do Pai, que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, e isso já fez as pessoas serem curadas e ter os seus corpos, o seu espírito livre de outros anjos caídos, beleza? Então, rapaziada, hoje eu tava vendo um filmezinho de padre, né, da igreja católica, expulsando demônio, e aí eles falam em rituais, né, falam em latim, em grego, como se tivesse mais poder. E não, cara, não. Também não sei se tem mais poder ou não, mas acredito que não, tá? Deve ser algo meio que insignificante. Você falar algo em latim ou algo na sua língua, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem mistério. O que acontece? Jesus, ele chegava e falava assim pro demônio: sai! Sai por quê? Porque Jesus era Deus e estava com o Espírito do Pai, estava com o Espírito Santo, tá? Então, como que Jesus chegava numa pessoa que estava possuída e falava sai? Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, ele injetava, ele colocava o Espírito do Pai, o Espírito Santo dentro da pessoa, né? Ele chegava com a presença, olhava e tudo mais, ele injetava, e ele tinha toda a autoridade e falava sai. E por que mesmo Jesus pedia para você fazer jejum e oração? Porque com jejum e oração você tem meio que uma autoridade espiritual do Espírito Santo, o Espírito de Deus, congregar dentro do seu corpo. Ele habitar dentro do seu corpo, com jejum e oração. Porque sem isso, você tem como ter o pico do Espírito Santo, mas você não tem o direito dele habitar dentro de você. Então, você, com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você coloca na pessoa e fala, sai, acabou.